a mais uma transmissão aqui do Tempo e Dinheiro. E hoje nós vamos fazer um passeio pelo mercado de pecuária, falando sobre as relações entre Brasil, China, questões voltadas à sanidade do rebanho, principalmente o que aguardar, o que esperar para 2024 em relação aos preços da arroba do boi gordo. Mas ainda tem a reta final desse ano 2023. E ao longo desse ano, tanto de 2023 como nos anos anteriores, a gente tem tido e recebido um apoio inestimável e importantíssimo, que tem sido uma parceria do Tempo e Dinheiro com a Scott Consultoria. Scott Consultoria que está sempre presente conosco, enviando as informações, participando com os principais detalhes daquilo que acontece no mercado de pecuária nesse Brasil. E é por isso que nós vamos agora até Bebedouro, porque o mercado não para e quem está conosco é o Alcides Torres, o Scott da Scott Consultoria. Boa tarde, Alcides, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Braga. Tudo. A parceria é bastante antiga, hein? Desde o comecinho aí da Tempo e Dinheiro, de notícias agrícolas, essas coisas todas, né? Exatamente. Sem dúvida nenhuma, sempre agradecer a participação de toda a tua equipe, sempre solícita, né? E você também. Vamos começar falando exatamente sobre essa reta final de 2023. O mercado que 2023 deixou uma lição muito dura, principalmente em relação a essa queda de preços, né, que o mercado, os pecuaristas não esperavam. Né? A recuperação foi lenta e ainda não aconteceu uma recuperação daquilo que a gente acompanhou nos mesmos patamares do ano passado. Boi gordo, nesse finalzinho de 2023, segue firme, deve ter alguma reação um pouco mais positiva, de olho ali no comércio varejista, festas de final de ano, Alcides? O Braga, a análise é essa mesmo. A gente teve. Foi um ano de mudança de política total no Brasil, né? Mudou o presidente. A gente teve o embargo feito pelo Brasil. A gente praticamente proibiu a exportação de carne bovina no começo do ano, na época de carnaval. E o preço dos bovinos de reposição caíram. Isso fez com que aumentasse tremendamente a oferta de matrizes para abate, tá? E a oferta foi tão grande, ela foi quase que proporcional ao que a gente reteve nos anos anteriores. E isso provocou um excesso de produção de carne que o mercado interno não conseguiu absorver no tempo adequado, tá? Então os preços caíram para o produtor. Em agosto a gente teve o pior preço da arroba do boi gordo, mas isso também já passou. Então a gente já está hoje num nível de cotação, considerando Praça de São Paulo, 240, 250, isso já dá margem, tá? Mas a verdade é que a gente teve queda no preço da tonelada da carne exportada, queda do preço da arroba do boi gordo internamente, muita produção, e agora esse abate de fêmeas parece que já está voltando à normalidade, viu, Braco? Bom, muitas fêmeas no gancho, não apenas novilhas, né? Mas isso inundou o mercado de carne aqui no Brasil e o consumo, mesmo com a nova presidência, o novo governo, não deslanchou como era esperado. É, não dá para fazer milagre, né? O mercado é que acaba determinando isso. Mas para você ter uma ideia, nós tivemos períodos aí do ano em que estava faltando até câmara fria. Os frigoríficos estavam alugando caminhão frigorificado para guardar a carne, tá? Para você ver a que grau chegou o nível de produção, tá? Com relação a você está brincando com relação ao consumo de carne, o consumo melhorou porque o preço da carne caiu, e o preço da carne caiu em função do ciclo de preços, tá? Não teve nada a ver com algum tipo de incentivo fiscal ou estrutural ou de financiamento por parte do governo, tá? O governo não fez nada, tá? O mercado se ajustou por si mesmo. Quer dizer que não foi uma canetada, então não houve nenhuma canetada para os preços caírem, então, né, Alcides? Não, nada disso. Aliás, não tendo canetada já é muito bom, viu, Braga? Deixa produzir, deixa trabalhar e que assim é melhor, né? Scott, deixa eu perguntar outra coisa para você. Quando a gente fala desse finalzinho de ano, teve confinamento também. O pessoal parece que colocou um pouquinho o pé no freio também esse ano no confinamento, né? Porque tinha
incertezas ainda se haveria ou não uma recomposição, né, mesmo que parcial, acontecer no finalzinho do ano, está acontecendo nesse momento para arroba. Confinamento foi aquém ou dentro da estimativa lá do comecinho? Como é que ficou essa situação? Olha, o Braga, a gente tem uma expedição, né, chamada Confina Brasil, que percorre o Brasil todo, fotografando, entre aspas, né, fotografando a pecuária intensiva no Brasil. E nos confinamentos de grande porte, nós apuramos que houve um aumento de até 10% na quantidade de bovinos confinados. E por que que isso aconteceu? Aconteceu porque esses frigoríficos estavam numa situação financeira melhor, eles perceberam essa oferta de fêmeas, né, de novilhas, etc. Então, e a arroba mais barata, a reposição com preço menor, e esses frigoríficos estruturados se aproveitaram dessa situação e investiram na arroba cuja cotação estava no nível menor. E isso fez com que a quantidade de bovinos confinados nesse tipo de perfil de confinadores aumentasse. Por outro lado, confinamentos de pequeno porte, com menos estrutura, com mais dificuldade para se recuperar do baque, né, que o setor sofreu, esses teve até confinamento que disse que não ia confinar nada esse ano, ou redirecionaram os seus bovinos para Boités, tá? Então, a gente... E teve também um atraso, porque na hora de decidir se eu confino ou não, os preços no mercado futuro não eram convidativos e os preços no mercado físico inviabilizavam a operação, tá? Então, agora a gente deve estar confinando mais ou menos do que a gente confinou ano passado, viu, Braco? Bem, daqueles números, né? Você falou sobre as dificuldades dos confinadores, principalmente os pequenos, né? Os maiores tiveram, lógico, com todo o planejamento, tem toda a estrutura necessária nesse sentido. E com relação à indústria, né? O pequeno frigorífico, o médio frigorífico, porque houve uma concentração maior ainda da grande indústria aqui no mercado, né? Praticamente em duas grandes empresas do setor. Isso exigiu com que o pequeno e o médio, a pequena e a média indústria tivesse que buscar ou até mesmo sobreviver de uma outra forma. Foi difícil também para esses dois segmentos, porque os grandes ali, os dois agora que sobraram, né, estão investindo inclusive em outras áreas, né, um deles na área de petróleo, inclusive, né, significa que está bem. Agora, os pequenos e os médios, como é que está a situação? Bom, a concentração é inexorável, tá? Não tem... Porque, olha, são frigoríficos que exportam, tá? Aí eu recebo em dólares, né, ou em euros, ou coisa que o vale, cujo, na hora da troca, vale 5 vezes, 7 vezes mais. Então, essa concentração de poder econômico acontece naturalmente. É assim nos grãos, é assim no suco de laranja, é assim no café, e está acontecendo a mesma coisa com a pecuária de corte, tá? A gente teve essa super concentração que você se referiu, né, dos 3 maiores virou os 2 maiores, e os frigoríficos de pequeno porte pererecaram, sim, tá? Então a situação não foi boa para ninguém. E a alternativa para fugir desse fenômeno econômico que você está se referindo é através de associação e cooperativismo, tá? É a única maneira, e é claro, precisa ter algum tipo de incentivo fiscal e de financiamento para que a gente tenha um equilíbrio entre fornecedores, compradores e distribuidores. Mas essa bronca toda, viu, o Braga? Quem fica com a parte de leão é o varejo, porque se você for pegar a margem do pecuarista e a margem do frigorífico, elas são pequenas e a gente só consegue sobreviver produzindo em escala, tá? E o varejo é que é difícil de quebrar a hegemonia, digamos assim. Até porque demorou até ter um preço reduzido diante da arroba do boi gordo. Quando caiu lá no mês do carnaval, foi demorar muito tempo para cair os preços, né? Ou caírem os preços da carne no comércio varejista, né? Ficou ali represado e aos poucos teve que fazer esse escoamento e diminuir um pouquinho os preços da carne. Agora, essas exportações estão aí, como sempre, com bons volumes. Novembro de 2023 deve ser um ano excepcional também para as exportações de carne bovina, não? Olha, 2023 vai ser o segundo melhor ano da exportação de carne brasileira, tá? Só não vai ser o melhor porque é aquilo que eu falei, a gente teve uma interrupção de 30 dias no começo do ano. A gente ainda estava nas transições, com poder aquisitivo muito baixo, inflação ainda comendo a gente por uma perna, então o consumo de carne deu
deu uma enxugada. A coisa agora é que está pegando o pé. Na verdade, o Braga, nós tivemos uma safra de boi muito longa esse ano. Choveu, né? E isso foi até agosto teve safra. A coisa só foi mudar mesmo em setembro, outubro, faz 2, 3 meses que a gente entrou na entre-safra. E essa é uma tendência. Cada vez mais a entre-safra vai ser mais curta, tá? E esse ano ela foi horrorosamente desse jeito, porque a oferta estava muito grande. Bom, por outro lado, nós temos as exportações, estão indo bem, o segundo melhor resultado, ao que tudo indica, como você está confirmando para a gente. Tem, inclusive, delegações, né, de fora, estão fazendo inspeções, novas plantas, novas indústrias podem, ou aliás, indústrias, não digo, mas novas plantas podem ser habilitadas à exportação. Isso é um bom sinal? Vai ter oportunidade de exportar mais ainda daquilo que está sendo exportado nesse momento, Scott? Essa é a expectativa, né? Quanto mais pontos de exportação, melhor. Esse é o lado positivo. Qual que seria o lado negativo? Que se você tiver um monte de gente exportando, certamente o preço da carne tende a diminuir, porque os compradores têm mais opção de escolha, tá? E o mercado o preço da carne no mercado internacional já caiu bastante, então eu não acredito também em grandes mudanças assim. Mas a verdade é que os ágios para o boi China, pelo menos o ano que vem, e nesse final de ano não deve mudar. Talvez mude alguma coisa lá na virada de ciclo que deve acontecer no final de 2024, meados de 2025, tá? Mas sim, a exportação está indo muito bem. O consumo interno tende a melhorar, porque o pior já passou. Tudo isso que eu estou falando aqui, né, gente, são sintomas dos efeitos da pandemia, não é? E o Brasil até que, comparando com o resto do mundo em desenvolvimento, o Brasil até que foi bem. Então, a gente está num processo positivo de reconstrução do que a gente sofreu durante a pandemia. A gente não pode esquecer que mais de 600 mil brasileiros morreram e afetou todos os familiares, o poder aquisitivo, emprego. 600 mil pessoas é uma guerra, né? É o resultado de uma guerra fratricida, e foi o que a gente sofreu. Infelizmente. Agora, Scott, falando até mesmo sobre essa questão das exportações, né? Eu conversei recentemente com o pessoal lá da Crimate, a Associação de Criadores de Mato Grosso. Alguns estavam falando, olha, a China, de alguma forma, sempre vai ter uma demanda muito grande, vai ser nosso principal parceiro por muito tempo, pelo menos essa expectativa, né? Mas da questão do boi padrão China, né? Talvez até essa mudança, há a possibilidade de mudar, né? Essa questão de oferecer o boi dentro dos padrões que eles oferecem. É lógico, o comprador ele vai, paga, ele quer aquilo que está sendo exigido, mas dá para poder produzir tanto quanto eles querem e atender essa regulamentação, essa determinação dos animais novos ali, né, dentro desse padrão que eles exigem, por muito tempo, dá para poder continuar dessa forma ou não? Olha, eu não vejo problema nisso, tá? Eu vou contradizer quem disse isso aí, porque o mercado hoje exige carne macia, tenra, com bom frame, etc. Isso você só consegue em bovinos com até 30 meses de idade, tá? Então, essa é uma exigência de mercado, tá? No caso dos chineses, eles fazem essa exigência de bovinos com até 30 meses de idade para se livrar da doença da vaca louca, porque essa doença não se manifesta em bovinos jovens, tá? Isso não é um micro-organismo, é um prion, é uma proteína, tá? Então, agora, essa exigência é só para o Brasil. Os uruguaios não precisam, não tem essa exigência, argentino não tem, norte-americano não tem, australiano não tem. A bronca é com o Brasil, tá? Isso exige mais da gente, exige precocidade. Por outro lado, quando você abate bovinos mais jovens, o seu giro na fazenda melhora, tá? A emissão de gás de efeito estufa diminui. Você aproveita melhor as pastagens. A sua pecuária intensiva fica com uma rentabilidade melhor. Então não é ruim, tá? É claro que existe ainda, o Brasil é um país muito grande. Acho que é por isso que essa exigência vale para o Brasil, porque você tem biomas diferentes, hábitos diferentes, tem uma fronteira muito grande, enfim, tem toda uma sorte de grandes dificuldades. Não é fácil ser produtor rural no Brasil, tá? Mas essas exigências todas, elas tiveram um aspecto
positivo muito maior do que o aspecto negativo. E sim, a China vai continuar, deve continuar sempre uma grande compradora dos produtos do agro brasileiro. Carne bovina, milho, soja, farelos, essas coisas todas. Até porque o Brasil está e fez, até agora, os pecuaristas, né, estão fazendo a lição de casa com relação à sanidade, principalmente da identificação rápida, se houver algum prion ou um caso atípico de qualquer tipo de zoonose ou doença específica, né, no gado, a agilidade é muito grande, né? E nós estamos aí, o fim da vacinação contra a febre aftosa está próximo também, não? O nosso sistema é muito bom, apesar das grandes dificuldades que enfrenta aí o nosso serviço público, né? Mas é muito bom, tanto é que esses casos anunciados eram de vacas velhas, era coisa que, em tese, não deveria nem ter sido anunciado, digamos assim. Mas a gente segue o protocolo de maneira rigorosa e isso também é confiança, significa que o nosso sistema está funcionando muito bem, né? Porque esses casos aconteceram aí na fronteira agrícola e foi comunicado, apesar disso. Bom, 2024, boi e, lógico, o segmento aí, como é que deve se comportar, pelo menos a depender do que a gente observa nesse momento. Realmente a pressão pode continuar no primeiro semestre até o finalzinho de 2024, nesses patamares, ou subir um pouquinho, até mesmo estabilizar a roupa do boi gordo, porque a oferta não acaba de repente também, não vai virar a folhinha e vai ter uma equalização aí no caso de oferta adequada para apenas atender a demanda, né, Scott? Como é que está a previsão aí, projeção? Previsão ninguém faz, projeção para 2024. É, adivinhar o futuro, ninguém consegue acertar, né? Ó, mas o aspecto é o seguinte, você tem vários fatores aí nessa sua pergunta, tá? Primeiro, vai chegando o final do ano, vai chegando dezembro, por exemplo, a gente já está perto do meio do mês de dezembro, você, se puder, você para de vender gado porque você vai jogar esse faturamento para o ano que vem e vai pagar o imposto lá em 2025, tá? Se eu vender aqui em dezembro agora, eu pago já o imposto de renda, o imposto de renda que eu estou me referindo, já o ano que vem. Então, se eu tiver uma boa estratégia financeira ou tributária na fazenda, eu começo a jogar as vendas para o ano seguinte, aí diminui a oferta, tá? Quando chega em janeiro, férias escolares, o pessoal viaja, muda a dieta, aquela coisa toda, também cai o consumo. Então, a gente tem agora um aumento de consumo em dezembro, isso é notório, e você tem uma queda de consumo em janeiro, que também é notável, tá? A gente percebe isso todos os anos e aí a coisa se recupera com a volta do período escolar. O ano que vem, se não acontecer nada de extraordinário no mercado, a gente deve ter um ano, ainda é o ciclo de baixa de preço, a oferta de fêmeas ainda vai ser elevada, mas não tanto quanto foi esse ano. Então a gente deve ter os preços mais equilibrados o ano que vem, e com tanto menos solavanco, menos susto, tá? Então a gente deve ter um ano melhor para a produção, porque o que a gente quer, na verdade, no campo é ter margem para produzir, a gente não precisa acertar na loteria e também nem cair lá nas profundezas do inferno, como foi esse ano, tá? Então a gente deve ter um ano mais equilibrado e assim, a gente vai ter um ciclo de alta, preços melhores a partir de 2025, são previsões baseadas em retrospectivas para a gente fazer uma perspectiva, né, Braga? Então, eu acredito que seja um ano melhor do que esse, tá? Então, seria, assim, dizer um feliz ano novo, né? Um ano bom, melhor do que 2023. Tá certo. Bom, só para poder finalizar, e chegou agora pegar o gancho, sei que nós conversamos aqui um bom tempo, não abordamos tudo com aquilo que eu gostaria, né? Mas fica aos poucos que nem o açougueiro, né? Aos pedacinhos a gente vai conversando, né? Mas enfim, o IBGE divulgou hoje também que nesse terceiro trimestre do ano, o abate de bovinos cresceu 12% em relação ao mesmo período do ano passado. 8.930.000 cabeças, maior número desde o início da série histórica dessa estatística de produção pecuária em 97. Ou seja, o abate de animais cresceu com recorde para bovinos e suínos. É o que você acaba de falar, é o que o mercado está acompanhando, né? Aumentou o abate, pressão sobre os preços, e isso realmente foi confirmado pelo IBGE. É, isso mesmo. Nós soltamos ontem um comentário
no nosso podcast, né, ô Braga? E justamente comparando o primeiro semestre desse ano com o primeiro semestre do ano passado, foi recorde de abate, tá? E agora, essa notícia aí do terceiro trimestre, cujo abate aumentou 12%, isso por si explica por que os preços estiveram tão frouxos esse ano. Mas isso está acabando, viu? Não tem, como você mesmo falou, a oferta não termina de repente, mas o volume já foi, tá? A coisa já tá indo para um caminho mais estável. Tá certo. Bom, eu estou aguardando o convite para o Boi no Rolete, que eu sei que você prepara sempre todo final de ano aí para a tua equipe da Scott em Bebedouro. Pode contar com a gente, Scott. Então, chumbo trocado, viu? Eu também estou esperando vocês nos convidarem aí para o churrasco de final de ano aí de vocês. E nós iremos todos felizes da vida. A gente leva cerveja. Tá certo. Alcides, Scott, um grande abraço mais uma vez. Obrigado pela tua participação. Deixa um abraço aqui em nome da equipe do João Batista, do Tempo e Dinheiro, em meu nome aí para todos da Scott Consultoria. Até uma próxima, hein? Até a próxima, Braga. Um abraço a todos. Abraço, até mais. Bom, por aqui ficamos com essa transmissão. Eu volto logo mais com outros detalhes, fechamento do mercado desta quinta-feira. Até já!